amigo operador da prevenção. Você quer aprender a elaborar o seu GRO, fazer o seu PGR de uma forma consistente e de forma muito prática? Eu sou o Célio Soledade da Ponto Seguro Gerenciamento de Risco e criamos um método super prático, mais praticidade para você entender de forma muito objetiva como elaborar o seu inventário de risco, base do seu GRO e o PGR. Fica comigo. Olá, agora nesse momento vamos apresentar para vocês como elaborar o inventário. Vou deixar o momento da legislação da NR1, uma outra aula, onde nós vamos linkar pontos fundamentais que estão tratados na NR1 e são as bases de fundamento e elaboração desse momento do inventário de risco, tá bem? Aqui está o formulário de inventário de risco, que é o GRO. Aqui nós vamos fazer um processo de equipe de manutenção de redes aéreas, com análise preliminar de nível de risco, ok? Para o serviço de manutenção elétrica em rede de distribuição de energia. Então vamos lá, pessoal, entender aqui o seguinte: o conceito aqui está definido ou pré-determinado. Nós temos 9 variáveis da análise que estão elencadas dentro da NR1, ok? E cada etapa desse processo nós precisamos preencher e chegar então ao cumprimento do que está disposto na NR1, tá? Então veja bem, aqui a primeira etapa, que está tratada inclusive dentro lá da norma, é fazer um planejamento, unidade produtiva ou setor, enfim, unidade da empresa e por atividade. Então aqui nós temos aqui um planejamento para essa atividade, serviço de manutenção e redistribuição de energia, ok? E aqui então nós temos a unidade de manutenção da empresa. E aqui, pessoal, veja bem, para cumprimento desse status nós temos a seguinte orientação. Nós temos um manual de orientação de preenchimento e etapa por etapa. Então vamos ver o manual. Então etapa 1 que vimos lá no processo de inventário de risco. A etapa 1, nesse momento vamos fazer o levantamento dos processos e atividade. O que significa essa etapa? Então essa etapa é a sistemática de aplicação da análise preliminar de nível de risco. Deve iniciar-se a partir da divisão do empreendimento contratos em áreas ou em conformidade com a sua estrutura organizacional e como definição dos respectivos processos e atividades associados. Isso significa o quê? Se a sua empresa, por exemplo, a construção civil, ela tem um empreendimento em Goiânia, por exemplo, Morada do Sol, aí ela tem um outro empreendimento chamado Recanto dos Pássaros, outro empreendimento Condomínio Versalhes. Então nós vamos dividir esses empreendimentos em áreas, ou seja, conforme a estrutura organizacional, nós vamos determinar o processo e atividade para cada área. A área administrativa, que está composto de departamento pessoal, RH, logística, almoxarifado, segurança do trabalho. Área operacional, aí nós temos, por exemplo, a execução de terraplanagem, edificações de alvenarias, armação, ferragem, concretagem e assim por diante. Então nós vamos dividir em áreas, tá? E para tanto pode ser utilizado como fonte de consulta, referência e informações sobre histograma, cronograma, macrofluxo, pessoal envolvido, instalações de infraestrutura, equipamento, materiais, insumo ou visita a campo, para coletar as informações para elaborar o passo a passo de atividade para cada grupo homogêneo de exposição. Nota, essa etapa de levantamento dos processos e atividade não exige um registro específico, sendo as informações geradas subsídio para as demais etapas da sistemática. Ok? Então vamos retornar aqui no nosso inventário de risco. E aqui na atividade, que é uma das 9 etapas que a gente vai levantar, nós criamos, através do nosso método de ensino Ponto Seguro mais Praticidade, a seguinte ferramenta. Está vendo esse número 1 e 2, que ao colocar o cursor do mouse em cima,
ele te direciona para algum endereço eletrônico, é isso aí mesmo que você está pensando. Essa ferramenta ela é autoexplicativa, ou seja, como é que faz o planejamento? Se pegarmos a NR1 no item 1.4.1, ela vai obrigar o empregador a reconhecer o risco e implementar as medidas de controle. Ele é obrigado a informar o trabalhador através de treinamento ou do DDS ou meios eletrônicos. Essa é uma forma para você gerenciar esse estado previsto na NR1. É uma ferramenta e tanto, não é não? Pensa bem. Quando você precisar informar para o seu trabalhador, esse documento ele vai ser o seu documento físico e vai ficar lá no seu departamento de segurança para efeito de fiscalização, e também vai ser o seu documento eletrônico para divulgar sua gestão de segurança e saúde no trabalho, conforme item específico lá na ISO 45001. Então ele vai poder aqui ter informação a respeito relevante sobre planejamento, situação rotineira, vai ter informação do que é o perigo, quais são, o que significa dano, o que é grupo emergente de exposição. O gerenciamento que foi proposto para essa fase, ele vai ter condição de entender passo a passo, né, o que é o requisito legal referente a esse gerenciamento de controle de risco e o que é gravidade mesmo, o que é levemente prejudicial, o que é probabilidade, o que é um critério trivial, moderado, substancial crítico, né? O que é uma prioridade de grau 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso ele vai poder, através de um simples clique, ser direcionado para uma página, conforme você vai ver aqui agora. Comigo, presta atenção, nós vamos clicar e vamos entrar. Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula e vamos falar sobre planejamento dentro da dinâmica do preenchimento da nossa análise preliminar de nível de risco. Bora lá? Planejamento de tarefas. Causa de acidente. Atitude incorreta do empregado. Falha da supervisão. Ausência de supervisão. Falha em ferramentas e equipamentos. Atitude incorreta do empregado. Não usar EPIs e IPCs. Não obedecer normas. Não seguir orientações de serviço. Executar tarefas sem ter capacidade. Trabalho. Tarefa. É necessário planejamento, execução. Pessoal, então como o nosso objetivo aqui nesse curso é demonstrar para vocês como que inventaria o risco, que é a base aí do GRO, né? Que vai dar elementos, subsídios para formatar o programa de gerenciamento de risco, porque seria impossível nós determinarmos, inclusive, nossos objetivos e metas, né? Sem nós termos essa visão aí de análise crítica dos processos. Então, nessa etapa nós vamos fazer todo esse levantamento, até porque está previsto dentro da ISO 45000 no manual a respeito dos levantamentos a priori de aspectos de perigos e riscos e com medidas de controle e aspectos de requisitos legais. Isso que nós estamos apresentando para você. Então vou só passar mais um momento aqui da aula de planejamento lá da etapa 1 do preenchimento do inventário, para vocês terem uma noção de como que a ferramenta ela é altamente interativa. Vamos jogar o treinamento lá para frente, porque o treinamento é longo, e aqui nós estamos no final dele e nós apresentamos, é claro, dentro do Mais Praticidade, muita informação que seja clara, possível do integrante entender como executar o seu processo de forma muito clara, porque tende ao erro. A jornada já começa em casa, quando a gente sai, deixa os nossos familiares, a esposa, né, filhos, acorda bem cedo para poder vir para o serviço, e desde o trajeto a gente já procura ter uma segurança total no caminho, né, seguindo todas as normas de trânsito, para que a gente chegue no serviço com segurança, a tempo de executar todas as funções.
durante a execução do serviço, observando todas as exigências de segurança para a execução do serviço,